Olá, tudo bem? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a esse novo episódio do Momentos Clínicos. Eu estava lembrando algo esses dias e achei que poderia compartilhar, porque é um assunto que me parece bastante importante, que é a questão do choro. O choro, você deve saber disso, é um elemento que aparece durante a expressão das nossas emoções, seja de alegria ou de tristeza, mas principalmente de tristeza. Embora a gente fale de chorar, de rir, né? Também é uma outra forma de manifestar o nosso choro no meio dessa expressão da emoção. E, inevitavelmente, todo psicólogo e psicanalista vai vai estar ali diante do choro de um paciente. Eu digo colher porque é isso, né? Às vezes a gente vai escutando a pessoa até que ela esbarra, se encontra, descobre, enfim, o termo que você achar mais interessante, alguma coisa que provoca esse estado emocional. Na psicanálise, o Freud e o Breuer, lá no começo, tinha nomes para essa descarga emocional e aí, com certeza, no meio dessa descarga emocional aparecia o choro como uma manifestação, né, desse processo. Eles davam o nome de abreação para isso. Mas é uma das maneiras de pensar essa questão. O choro é interessante porque ele é um elemento que vem junto com as nossas expressões emocionais e que, ao mesmo tempo, tem a ver com processos biológicos e psicológicos e sociais, tanto que a gente tem vergonha diante do choro, há pessoas que não gostam de chorar em público ou para outras pessoas, porque o choro é associado com fraqueza, então provavelmente existe uma questão provavelmente de gênero, relacional, social muito forte no que diz respeito ao choro, então eu acho que é interessante pensar isso, embora o choro é o elemento de todos nós temos isso, passamos por experiências assim. O que mostra a diferença é exatamente como nós vamos lidando com isso ao longo da nossa experiência de vida. Mas enfim, psicólogo, psicanalista colhe, né, choros ao longo do tratamento. Tem gente até que fala, o psicólogo é o profissional do lencinho, porque chega ali para limpar as lágrimas do indivíduo, e na verdade é porque faz parte de lidar com as emoções, né? Na medida que a gente fala das nossas vivências, dos nossos processos, inevitavelmente a gente vai tocar em alguma coisa um pouco mais densa, que vai nos tocar, ou vamos reconhecer alguma coisa em nossa experiência de vida, ali falando, né? E isso vai provocar o choro, a descarga emocional e, consequentemente, o choro. E eu estava lembrando de como que isso aparecia em outros contextos, por exemplo, contextos institucionais. Porque uma coisa é eu estar trabalhando aqui no consultório, escutando as pessoas. Né? Eu estou aqui, eu acolho, eu vou dar um lencinho e assim por diante. Agora, outra coisa é como isso aparece no contexto institucional, como um hospital, como uma unidade de saúde, um pronto atendimento, uma escola, um CRAS, ou seja, nesses ambientes que a princípio não é esse o foco, né? Eu lembro quando eu trabalhava no serviço de saúde, eu trabalhei em hospital, unidade básica também, de como que isso era um elemento que aparecia nas conversas entre os profissionais, até nas demandas, nos pedidos de solicitação de acompanhamento, né? A gente lá da psicologia recebia um recadinho, paciente choroso, precisando de apoio. Então o choro virava um sinal para o profissional outro, né, de enfermagem, de medicina, etc., indicar para o psicólogo. Então vai fazendo uma ligação muito forte, né? Chorou, psicólogo, chorou, lencinho, chorou, chama alguém para acolher e esse profissional seria da psicologia. E na verdade não tem nada a ver com isso. O choro, ele é a manifestação de uma emoção que a gente está vivendo naquele momento. Então ele fala de algo que a gente vive, ele aponta para alguma coisa que a gente está vivendo. E qualquer pessoa pode acolher esse choro. Como você está? Você gostaria de falar sobre isso? O que você está sentindo? Tem um caderno, dentro dos cadernos da atenção básica, o caderno é uma apostila de estudos, tá? E de aprofundamento de conhecimento. Então existem vários na atenção básica, nas unidades de saúde, nos postinhos de saúde, e um deles é o de saúde mental, que é o número 34. E nesse caderno ele já começa falando sobre a importância do acolhimento por conta do desabafo. Então, ele já começa dizendo que o acolhimento é uma tecnologia, uma ferramenta, uma técnica que todo profissional pode fazer. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer, mesmo não sendo um profissional. Porque o acolhimento é uma tecnologia humana, eminentemente humana, de estar lá, de estar disposto empaticamente para escutar o outro. Não é uma tecnologia específica da psicologia. Claro, a gente estuda, a gente se prepara para lidar com isso na psicologia e na psicanálise. Mas qualquer profissional pode fazer isso. Não é porque o paciente está chorando na sua frente que você fala, não, peraí, agora já não é mais minha alçada, esse assunto que você está trazendo não me diz respeito, eu sou de outra profissão, eu vou te encaminhar para a psicologia. É claro que institucionalmente isso coloca algumas questões, porque eu estou lidando com uma pessoa e aí o profissional pode se sentir desconfortável para trabalhar com isso, mas eu já vi situações, já passei por situações, né, de um profissional
dar um diagnóstico, apontar alguma coisa, indicar algo de tratamento para o paciente começar a chorar na frente. E isso coloca o profissional num certo desconforto. O que eu faço com essa pessoa chorando? Eu digo para parar de chorar, eu digo que vai dar tudo bem, vai ficar tudo certo. Não, acolhe. Como é que o senhor, como é que a senhora está, como foi receber essa notícia. São formas de convidar o outro a falar desse choro. Porque o choro, na verdade, ele ao mesmo tempo serve para aliviar um pouco o que estamos sentindo, ele faz parte do processo dessa descarga emocional, e ao mesmo tempo ele convoca o outro a acolhê-lo, né? O choro da criança também é um apelo, por exemplo, um apelo para que alguém possa chegar ali e convidá-la, convocá-la a falar um pouco, a tentar se exprimir, seja pelo desenho, seja na brincadeira, assim por diante, né? Para pensar, não sei se você já refletiu sobre esse assunto, mas eu acho interessante como que nesses espaços institucionais comparece isso, e uma coisa que eu gostava de fazer quando eu estava nesses espaços, é sempre que alguém me perguntava ou demandava para o serviço de psicologia, né, olha, paciente choroso assim, assim, assado. Eu entendi que eu tinha duas tarefas a realizar naquele momento. Uma tarefa era escutar o paciente, óbvio, de ir lá, de perguntar como o senhor está, como a senhora está, o que tem acontecido, me conta um pouco da sua vivência, faz uma narrativa sobre sua vivência nesse espaço, afinal de contas, você está fora de casa, você está doente, você está aqui fazendo um acompanhamento, tem uma semana, tem um mês, tem tanto tempo que você está aqui fazendo acompanhamento, então fala disso, me conta um pouco da sua vida. Isso vai ajudar, inclusive, a elaborar, refletir sobre isso. Essa era uma primeira tarefa. A outra tarefa, que às vezes eu achava até mais importante do ponto de vista institucional, era eu procurar o profissional ou a pessoa, né, que tinha falado, solicitado o atendimento. E perguntava como foi, o que houve, o que você achou que era importante, vamos conversar um pouco sobre isso. E ali eu ia tentando entender por que a pessoa achou que o paciente, por estar chorando, deveria ser atendido pela psicologia. Será que existiam outras formas de pensar isso? Será que haveria outras formas de lidar com a situação? E aí no meio a gente entendendo, né? Porque eu tinha que fazer um procedimento, e aí o paciente estava chorando muito, estava difícil de fazer o procedimento. Porque o paciente estava chorando naquele ambiente, não era para acontecer isso, atrapalha um pouco porque tem outras pessoas. Então, esse choro do paciente, ao mesmo tempo fala do mal-estar do paciente, mas a demanda para que o paciente seja atendido, também fala do profissional que está ali. Então eu fazia esses dois movimentos, né, porque eu achava que era bastante interessante. Quando a gente vai dialogando, tentando entender a posição do outro, isso produz alguma coisa nova. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, inclusive, na psicologia e na psicanálise, né? E um outro ponto que eu acho interessante também é uma expressão que a gente tem usado socialmente, que é bastante pejorativa, mal educada, sim, antipática, né, para falar a verdade, empática e simpática não é, que é a expressão o choro é livre. A gente usa para falar isso quando a gente está no meio de uma conversa, de uma situação, que a gente não está mais nem um pouco afim ou perdendo no argumento, ou puto da vida, e aí fala uma dessas meio que para colocar o outro numa posição de canto, né, inferiorizada. É como se fosse isso, o choro é livre, pode chorar à vontade, que isso não vai me afetar. O seu apelo, o seu desconforto não me importa, não me interessa. É uma postura antipática com o outro, descuidada, né, desrespeitosa. E na verdade o choro é exatamente o contrário, o choro é libertador, o choro permite com que a gente possa colocar para fora muitas coisas que estavam ali guardadas, né, nos incomodando. Então eu acho que ao invés do choro é livre, ao invés de ser antipático ao outro e agir dessa maneira, que a gente possa entender que o choro é libertador e convidar o outro a conversar sobre isso, a falar um pouco do que está sentindo, a tentar entender a perspectiva do outro. Acho que esse é um bom caminho para a gente pensar nesse período todo que a gente está vivendo, inclusive, né? É claro que existem coisas e coisas, situações e situações, e a gente tem que sempre fazer avaliações de contexto. Mas eu acho que é um assunto interessante, tá bom? E o que você acha sobre isso? Como é que é a questão do choro na sua vida? O que você pensa? O que você já viveu? O que você já passou? Coloque aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Acho que é um assunto legal para dar um passo e caminhar um pouco mais com os nossos mementos. Quais são os seus mementos, quais são as suas memórias sobre esses processos relacionados ao choro? Né? Um abraço, até o próximo Mementos, a gente vai conversando. Se você gostou, dá uma curtida, comenta, compartilha, porque eu acho que é bom que passe adiante essas informações e reflexões.